A paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente termina Juízes, então Juízes 19, 20 e 21 e encerra Juízes, tá? Amanhã já começamos um novo livro da Bíblia, tá? Então antes da gente orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, nos ensine, Pai, nos dê acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente, em nome do Senhor Jesus, venha andar sobre a Tua Palavra todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estava falando para a Bruna aqui, né? Juízes é um livro muito feio. Muito mal criado, né? Por quê? Até eu vou começar do final para o começo. No final diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, né? Isso aqui Depois de Sansão, né? Isso aqui é algo terrível, né? Eu julgo como terrível essa última frase aqui, versículo 25. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo, né? Então, não sai da minha cabeça o último capítulo de Números, quando Deus, através de... Não, Números. Números não é. Não, amor. Ah, não? Não é Números, então. Josué. Josué. Não, Agora você me pegou, não é Números, não. Agora eu não sei se é Deuteronômios ou Josué. Que Josué vai falar para o povo, Deus através de Josué fala para o povo, que eles têm que encerrar todas as pessoas que estão na terra, quando eles dominarem sobre a terra. Porque se eles não matarem todas as pessoas, não limparem ali o terreno antes de entrar, aquelas pessoas... Josué? Aquelas pessoas e os seus ídolos serão por tropeços para eles, serão como um laço, um espinho, uma rede, né? A gente até falou disso antes, sobre a rede dos peixes, né? Quando o pescador joga a rede, ela é aberta, ela não tem fundo, mas ela enrosca nas escamas do peixe de um jeito que acaba puxando o peixe embora, né? E aqui no livro de Juízes a gente vê muito isso, né? O povo toda hora desobedece, toda hora volta, toda hora desobedece, toda hora volta, né? E aí tem as histórias lá, Otiniel, Eude, depois Gideão, né? Então, de todos os juízes, o que mais teve sucesso foi o Eude, 80 anos de paz. Mas depois o pessoal voltou a fazer o que era errado, e toda hora falando de ídolos, toda hora voltando para ídolos, e no final aqui acontece exatamente a mesma coisa. Um homem chamado Mica cria para si alguns ídolos do lar lá, arruma um levita que vem passando também, que é um levita estagiário, para não dizer outra coisa, que acaba aceitando ser ali o sacerdote do templo que Mica constrói. Aí vem os homens da tribo de Dan, pega ali Dan, né? Os danitas. Vem aqui os homens da tribo de Dan, tomam do Mica os ídolos, a estola sacerdotal e o levita, e levam para sua terra lá, fazem lá dele o sacerdote, e vai rolando uma adoração endoidada, e isso aí vai cada vez ficando pior. Aí no último capítulo, no penúltimo, no 20, entre o 20 e 21, aqui vem uma guerra dentro de casa, né? Vamos dizer assim, vem uma guerra dentro de casa, que os israelitas se vingam da afronta da tribo de Efraim, Benjamim. Então ali há uma guerra dentro do próprio povo de Israel. Por causa de um pecado. Pecado que foi avisado lá atrás. Josué tinha dito Deus falou através de Josué que iria acontecer se eles não matassem todo o povo. E eles decidiram não matar. E aqui caíram nesse erro, né? Então a gente tem algumas lições para tomar do livro de Juízes. Primeiro, não adore imagem de escultura. Isso não presta, só leva à decadência, né? Segundo, seja obediente, cara. Seja obediente. É difícil para todas as fases da nossa vida ser obediente,
né? Desde de um recém-nascido, que você fala para ele, não põe a sujeira na boca. O Heitor mesmo achou, eu fui trocar o Heitor no quarto, ele achou um negocinho dourado em cima da cama. Em vez dele perguntar o que era, lantejola, que deve ter caído de algum vestido seu, alguma coisa, ele olhou a lantejola dourada, ele catou e foi pôr na boca, deu tempo de eu tirar. Mas acontece, né, desde do pequenininho, ser teimoso, até o adulto. Né? Então, seja obediente, se esforce para ser obediente, para obedecer a palavra do Senhor. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que entender que quando a gente obedece, olha que profundo. O livro de Juízes todo foi ditado por Josué. Josué falou assim, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué fala assim, se vocês forem fiéis, o Senhor ele fala para vocês, eu estou colocando vocês em casas que vocês não construíram, vocês estão fazendo colheita que vocês não plantaram. Agora, se vocês não forem fiéis, não matarem o povo, esse povo e os seus ídolos serão por tropeço para vocês. Você falou que o Josué escreveu Juízes? Não, Josué falou. Josué, tudo aquilo que Josué falou, aconteceu em Juízes. Tá. O Juízes foi ditado por Josué naquele período ali. Entendi. Né? Porque exatamente o que ele falou, tipo assim, se você for pro lado A vai dar certo, se for pro lado B vai dar errado. Eles foram pro lado B e aconteceu o livro de Juízes. Né? Foram levantados diversos juízes ali no período de Israel. Por quê? Porque eles foram teimosos do jeito que Josué falou para eles, que se fossem daquele jeito ia dar errado. Né? Então, se eles tivessem levado em conta, e a gente vê aqui em Juízes, a gente até viu aqui um neto de Moisés, né, como sacerdote, e então a gente vê que não se passou um período tão grande, né? Porque se ele era neto de Moisés, digamos que Moisés morreu com 120, já tinha Gerson, então o neto talvez até tenha visto Moisés, viu o que Josué fez. Então, né, não foi um período tão longo para se esquecer na história. Né? Então a gente vê que a teimosia ela faz parte da gente. Né? A desobediência faz parte da gente. E a gente vê que muitas das vezes a gente até conhece pessoas que falam assim, ó Bruno, ó, é o seguinte, a gente vai começar a gravar, você vai ter que deixar sua caneta laranja nessa posição aqui. Aí a pessoa vai falar assim, só porque você falou, agora eu não vou deixar nessa posição, vou deixar nessa daqui, porque você não manda em mim. Né? E isso acontece muito, o tempo inteiro nas nossas vidas. Hoje, né? Eu ia dizer, olha que bobagem que eu ia dizer na vida real. Né? Lá também era vida real. Mas... É que é umas histórias tão macabras que você fica tipo, será que isso aconteceu? Fala, mano, não é possível, você é burro, só o que você fez. Tipo, parece que a gente tá lendo um livro qualquer, né? É. Quando são essas histórias assim. Sim. Então, o que acontece? Leia o 19 completo. Que 19? O pra capítulo você, 19? Pra vocês entenderem porque o que a gente macabra. tá falando. Então, o que acontece? Quando a gente traz para os nossos dias atuais, a gente vê que a carne realmente pende para o mal, como Deus dizia que iria acontecer, né? Porque a nossa carne é pecaminosa, a gente herdou o pecado, né, do Adão. Então a gente tem que todo o tempo se policiar, tomar esse cuidado para não ser desobediente da palavra do Senhor, independente das consequências humanas, né? Uma das coisas, eu vi esses dias, uma das coisas que nos deixa claro que não estamos preparados para servir o Senhor, seguir o nosso propósito 100%, o primeiro item da lista era: você ainda se preocupa muito com o que as pessoas pensam de você. E isso é um problema. Porque imagine se Paulo fosse se preocupar com o que os fariseus iriam pensar dele quando ele teve o encontro com Jesus ali, ficou cego, depois voltou. E aí ele naquele rolê ali, ele ia poder dizer assim, falar, caramba, eu vi Jesus falando comigo, Jesus me chamou, eu fiquei cego 3 dias, o profeta pôs a mão, caiu a cegueira, eu me batizei, mas se eu contar para eles, vai dar ruim, eles vão me perseguir, igual eu perseguia os outros, então eu vou ficar quietinho, não vou falar nada para ninguém. Isso era um problema, ele não ia estar pronto para seguir o propósito dele. Né? E isso acontece com a gente, muitas das vezes, eu sou muito confrontado nisso, que muitas das vezes algumas decisões
que a gente tem que tomar ferem princípios. Se a gente não tomar essas decisões, as outras atitudes vão ferir os princípios bíblicos. E eu já ouvi de diversas pessoas falar assim, não, cara, isso é negócio, isso não tem nada a ver com a religião, não mistura. Mas eu não posso tomar uma atitude no mundo carnal que fira o meu mundo espiritual. Eu jamais vou fazer isso. Então, e às vezes a gente vacila, a gente toma essas atitudes, né? E quando a gente se dá conta que a gente tem que rapidinho retornar a rota como GPS. Você entrou na rua errada, ele já mostra para você, ó, recalculando rota. Que é porque você tomou um caminho errado, mas dá tempo de chegar no alvo lá na frente. E a gente tem que ativar o nosso GPS para fazer esse recálculo. Porque senão a gente toma atitudes erradas, a gente deixa de seguir o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, né? Porque a Bíblia é o seguinte, para a gente encerrar, a Bíblia ela nos ensina princípios que valem para todas as religiões, né? Tem princípios aqui milenares que servem para todo mundo, né? Ou por exemplo, Não é nem de religião, pra vida. para ser uma boa pessoa, É. né? Tem até uma pessoa conhecida, que eu não me lembro o nome agora, que dizia assim, a Bíblia é o seguinte, ou você segue e aprende, ou se você não achar que serviu para nada, você também não perdeu nada. Porque não tem nada aqui que te leve para um caminho ruim. Tudo que ela ordena fazer vai te levar para um caminho bom. Então, se eu seguir a Bíblia e lá na frente estava tudo errado, não era nada daquilo, eu não fiz nada de errado também. Entendeu? Eu não tenho nada a perder. Agora, se for verdade, eu tenho tudo a ganhar. Olha que profundo isso. Se eu seguir e não for verdade, eu não tenho nada a perder. Agora, se eu seguir e for verdade, eu tenho tudo a ganhar. Porque tudo que tá aqui é bom. E aí, a gente vai ver o seguinte, eu não acho certo eu trair a minha esposa. Ok, a Bíblia fala que não é certo. Mas e o budista? Ele também não acha certo ele trair a esposa dele e a esposa dele não acha certo ele trair. O Islã também não acha certo que a mulher dele traia ele. O judeu, a mesma coisa. O espírita, a mesma coisa. E isso são princípios bíblicos, princípios que só te levam para uma coisa boa. Então, a Bíblia inteira, ela não nos dá nada que seja ruim, mas ela avisa, se você mudar a direção, for desobediente, você vai cair num precipício. E esse precipício não tem uma corda que vai te puxar de volta. A sua corda vai ser a sua consciência de chegar e falar para Deus, Deus, eu errei aqui, me corrige a rota. Porque só ele vai corrigir a rota, como Josué falou. Depois de corrigir a rota, sim, ele vai te colocar em lugares que você não construiu, você vai ter colheitas que você não plantou, mas tem que estar na rota certa, né? A rota de Juízes só mostra que a desobediência só leva para o mal. Então temos que ser obedientes. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Não? Acabamos os Juízes hoje e amanhã a gente vai para onde? Amanhã vocês verão. Sapeca. Vamos orar, me enganou. Senhor Deus meu Pai, te agradeço mais uma vez poder meditar na Tua Palavra. Senhor, te pedimos, nos ajude, Pai, a ser obediente, Pai. Segura nas nossas mãos, Senhor, porque se nós segurarmos nas Suas, certamente escorregará. Mas se o Senhor segurar nas nossas, certamente seremos, Senhor, vitoriosos contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.